Uma maravilha, né? Estar reunidos assim, louvando a Deus, pedindo que o seu Espírito Santo venha sobre nós. Você já pode ir sentando, fique à vontade. E o tema que nós vamos trabalhar hoje, né? Não é tema, mas assim, um norte para a nossa reflexão de hoje é sobre a providência divina, né? Crer na providência divina. Então, existem algumas frases que a gente vê por aí que nos faz compreender um pouco, ou pelo menos enxergar de alguma maneira a providência divina. Tem uma frase que é muito famosa, eu não lembro o nome do autor da frase, mas que geralmente as pessoas colocam nos para-brisa dos carros, né? Que diz assim: o homem sonha e Deus, como é? O homem sonha e Deus realiza. Então isso é uma frase muito famosa que tem tudo a ver com a providência divina. E muitas vezes a gente vê aquela frase ali, mas não entende, né? Às vezes a gente não consegue entender. Até a gente pensa em vários significados, mas a gente às vezes não consegue entender. Então a gente vai, primeiro eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia aí, no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 21, né? Provérbios 19, versículo 21. Todo mundo achou? Depois aí a gente vai também para Salmos, Salmo 32, ou melhor, Salmo 33 ou 32, dependendo da tradução bíblica. Aí se você já está pertinho aí, né, Provérbios e Salmo, aí você marca Salmo também 32 e Provérbio 19, né? Mãe da divina providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não nos faltará. Amém? Todo mundo achou? Se você não conseguiu encontrar aí, mas marca aí no papelzinho, depois você reflete em casa. Primeiro nós vamos ler Provérbios capítulo 19, versículo 21, que diz assim: muitos são os projetos do coração humano. Vejam, muitos são os projetos do coração humano, do coração do homem, mas é o desígnio de Deus que prevalece firme. Então vejam, muitos são os projetos do coração do homem, muitos são os planos do coração do homem, mas são os desígnios de Deus que prevalecem, ou seja, são os projetos de Deus que vai prevalecer sempre na vida humana. Porque muitas vezes, como eu dizia com a frase inicial, a gente sonha e Deus realiza. E muitas vezes a gente ou outras pessoas sonham e fazem projetos que Deus não realiza. Por quê? Porque a gente faz os projetos, mas no final é o projeto de Deus que vai prevalecer. É o projeto de Deus. Você marcou aí o Salmo 32 ou 33? O Salmo 33 diz o seguinte, no versículo 8: é um hino à providência, né? O Salmo 33 ou 32, dependendo da sua tradução bíblica, diz assim, no versículo 8: que a terra inteira tema ao Senhor, temam todos os habitantes do mundo, porque Ele diz e a coisa acontece. Ele ordena e ela se afirma. Então veja a soberania de Deus agindo no mundo. Ele diz que a terra inteira tema ao Senhor,
temam todos os habitantes do mundo. Então veja, não somente a terra, mas também todos os habitantes do mundo, todos os seres espirituais, temam ao Senhor. E tema a Ele por quê? Porque Ele diz e a coisa acontece. Ele ordena e ela se afirma. E Ele continua dizendo: o Senhor desfaz o desígnio das nações e frustra os projetos dos povos. Veja que interessante. O Senhor desfaz os projetos dos povos. Existe muita gente aí com pensamentos de perseguir a igreja, de perseguir os cristãos, que realizam e têm projetos. Tem projeto mundial pensando em destruir a igreja. Tem até um projeto aí que as profecias falam de um governo, suposto governo universal, aonde uma pessoa será revestida pelo espírito do anticristo para destruir a igreja. E o apóstolo Paulo diz que esse líder mundial se sentará em uma cadeira no templo de Deus e se passará como o Messias, como se ele fosse o Messias prometido. E o Senhor está dizendo aqui para nós: o Senhor desfaz o desígnio das nações e frustra os projetos dos povos, mas os desígnios do Senhor permanecem para sempre. Os projetos de seu coração permanecem de geração em geração. Jesus disse assim uma vez: céus e terras passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Por quê? Porque são os projetos de Deus. Os projetos de Deus permanecem eternamente. O apóstolo Pedro, dizendo a respeito dos gnósticos que não acreditavam na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, eles diziam assim: o que foram feitos das suas promessas? Porque já se faz tanto tempo que elas foram ditas e não acontece. Por que ele tarda tanto em voltar? E o apóstolo vai e diz: não são as promessas de Deus que não se realizam. Pelo contrário, Ele está agindo de providência e com paciência, porque deseja que todos os homens se salvem. E Ele diz: por isso, meus amados irmãos, eu digo a vocês, não estejais enganados, porque um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E muitos estão dizendo: por que ele não volta? Eu conheço um amigo, que se diz ateu, e quando eu falei uma vez sobre o retorno de Jesus, sobre a volta de Jesus, ele, zombando de mim, da minha fé, e zombando de Jesus, ele disse: eu acho que ele deve estar voltando de Chimerai, porque está demorando, né? Então, assim, são pessoas que não conseguem enxergar os desígnios de Deus e a providência de Deus agindo. E por isso, o salmista, aqui, fazendo um cântico à providência divina, ele diz que o Senhor desfaz os desígnios das nações e frustra os projetos dos povos, porém os seus desígnios permanecem para sempre, e os projetos de seu coração permanecem de geração em geração. E como é que nós podemos ver essa graça de Deus acontecendo? De diversas maneiras. E a providência, meus irmãos, eu queria que vocês pudessem compreender o que é a providência divina, porque muitas vezes a gente até fala na providência,
providência, mas a gente pensa que a providência é algo que está lá longe, que Deus está lá em cima e Ele faz do jeito que Ele quer e pronto, acabou-se. Não, Deus age na nossa vida, Deus age por meio de nós. A providência dele acontece por mim e por você. A providência dele acontece na minha bondade, né? Quando eu digo a minha bondade, nas coisas boas que eu faço ou nas coisas más que eu realizo. A bondade dele, a misericórdia dele, a providência dele acontece assim. Pega aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 4, ou melhor, Mateus capítulo 1. Acho que é Mateus 1 aqui, deixa eu ver. Mateus capítulo 1. Isso mesmo. Mateus capítulo 1, é bem fácil de achar aí, para você poder enxergar como é que a providência de Deus acontece por meio da minha ação e da sua ação. Porque eu posso estar falando aqui da providência divina e você está dizendo assim: está certo, Deus está lá em cima, sentado no seu trono, Ele é soberano, tudo acontece de acordo com a vontade dEle ou de acordo com a sua permissão. Mas e eu? Como é que eu fico na história? Como é que o meu irmão, como é que a minha mãe, o meu pai, o meu vizinho, o meu amigo, o meu filho, como é que fica nessa história, dentro dessa providência? Porque os gnósticos, eles pensavam assim, que Deus tinha feito o mundo, depois Deus tinha ido embora para sentar no seu trono, e aqui era cada um por si. Mas só que não é assim. Deus governa o mundo, Deus conduz a história para o seu fim íntimo, mas Ele faz isso por meio das pessoas. Veja aí, São Mateus capítulo 1, versículo 15. Vamos ver a providência divina agindo na vida da Sagrada Família de Nazaré, mas agindo por meio das pessoas. Não é algo que Deus chega assim e diz assim, por exemplo, eu vou, esse novembro está aqui, aí eu vou botar esse novembro aqui, e de repente Deus vai arrebatar isso da minha mão de uma forma invisível e vai aparecer ali. Não. Deus usa as suas criaturas para realizar o mistério da providência. Veja como é que acontece. Diz assim, São Mateus capítulo 1, versículo 13. Após sua partida, eis que o anjo do Senhor manifestou-se em sonho a José e lhe disse, veja, o anjo do Senhor manifestou-se em sonho a José, pai de Jesus, e lhe disse, levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Então ele fugiu para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes procura o menino para matar. Então veja, Herodes procurava matar Jesus menino. Deus, para salvar a vida do seu filho Jesus, Ele não vai lá e muda o coração de Herodes. Ele não vai lá, por exemplo, e mata Herodes. Ele não vai lá e de repente faz Herodes ficar bonzinho e aceitar Jesus. Na liberdade de Herodes, na maldade de Herodes, Deus envia em sonho um anjo a José e diz, toma o menino, porque Herodes, mau, quer matar o menino e leva para o Egito. E ele vai e sobe, versículo 14. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe, durante a noite e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que dissera o Senhor por meio do profeta, do Egito eu chamei o meu filho. Você consegue perceber a providência como é que age? O profeta Oséias tinha dito que do Egito
Deus iria chamar o seu filho do Egito. E para se cumprir o chamamento do seu filho do Egito, na maldade de Herodes, no sonho de José, no coração dócil de José, à vontade de Deus, José toma o menino, sua mãe, e vai para o Egito, para que se cumprisse uma profecia, um desígnio de Deus, por meio da providência, por meio das pessoas, e assim se realiza: do Egito eu chamei o meu filho. E ainda tem mais. Veja aí agora comigo, dê um pulinho aí no versículo, a gente parou no versículo 15, se eu não me engano, você agora vai para o versículo 19. No versículo 19 diz assim: quando Herodes morreu, veja, quando Herodes morreu, eis que o anjo do Senhor manifestou-se em sonho a José no Egito, e lhe disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel. Vai para a terra de Israel. Pois os que buscavam tirar a vida do menino já morreram. Então veja, Herodes já tinha morrido. Os seus capatazes que queriam matar o menino já tinham morrido. Aí o Senhor manda José voltar para Israel. Versículo 22. Mas, ouvindo que Arquelau era rei da Judéia em lugar do seu pai Herodes, veja, Herodes morreu, José poderia voltar para Israel. Só que quando José recebe a notícia para voltar para Israel, ele percebe que na Galileia, em Nazaré, aonde ele tinha nascido, ou melhor, em Cafarnaum, estava reinando Arquelau, que era pior do que o pai. E ele continua dizendo aqui, versículo 22: mas ouvindo que Arquelau era rei da Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo recebido um aviso em sonho, partiu para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Você consegue perceber? José ia voltar para a Judéia, aonde Jesus havia nascido. Só que na Judéia reinava o filho de Herodes, que era pior, 3 vezes pior do que o pai. E com medo, o medo de José foi a porta aberta para a providência divina fazer José descer para Nazaré, porque assim se cumpriria aquilo que havia sido dito sobre Jesus, que ele seria chamado Nazareno, que ele seria chamado de Nazaré. Ah, Denis, para que tu está falando disso? O que é que isso importa na minha vida? O que é que isso vai me fazer agora mudar a minha vida? Vai mudar muita coisa. Se você não começar a perceber que as coisas que acontecem na nossa vida, elas não acontecem por acaso. Não é algo por acaso. Não é algo que acontece do nada. Eu agora vou fazer você enxergar na sua vida a providência divina. Quantas vezes você, numa situação na sua vida que você dizia: agora já era, não tem jeito, e de repente, do nada, eu usei a expressão de repente, mas no nosso entendimento, de repente, do nada, acontece algo que muda tudo. E você fica sem entender. Mas é a providência divina que está agindo, por meio de você, por meio dos seus sentimentos, por meio das suas atitudes, por meio de alguém que está perto de você. Eu não vou ler, mas eu vou citar aqui
No livro de Gênesis, no capítulo Gênesis capítulo 45, versículo do 3 ao 8, eu vou ler, fica melhor para você entender. Porque você conhece a história de José do Egito, aquele que foi vendido pelos irmãos? Quem conhece, levanta a mão aí. A história de José do Egito. Quem já assistiu pelo menos um filme? Quem já leu a história de José do Egito? Ali a gente viu os irmãos de José fizeram o que com José? Com inveja, pegaram José, levaram para o deserto, queriam matar ele. Aí teve um que intercedeu por ele, disse: não vamos matar. Aí jogou ele dentro de uma cisterna. Depois que jogou ele dentro de uma cisterna lá, deixou ele lá por um tempo, ficava planejando matar ele. E depois vinha passando uma caravana que ia para o Egito. Era a caravana daqueles que foram comprar escravos. E foi o que eles disseram: vamos vender José como escravo. Aí articularam e venderam o irmão como escravo. Fizeram o que ainda? Pegaram o manto de José, melaram com o sangue de um cordeiro que eles tinham matado, levaram para o pai e disseram: olha pai, a Jacó, né? Olha, morreu, foi devorado por uma fera e coisa e tal. Isso aí, o tempo passou, né? José foi para a casa do faraó. Chegando ali, antes de ir para a casa do faraó, ficou na casa de Potifar. A esposa de Potifar se encantou por ele, queria seduzi-lo. Ele era temente ao Senhor, ele era fiel a Deus, ele estava sempre em oração. Quando a mulher se aproximou dele, ele tentou correr, ela puxou, ou melhor, ela puxou, deixou o manto com ele, né, a roupa dela com ele, e correu depois dizendo que ele havia tentado violentar ela. Acabou que ele foi para a prisão, passou um tempo na prisão. Depois o faraó teve um sonho, né, das vacas gordas e as vacas magras que comiam as vacas gordas, as espigas que eram cheias e as espigas magras que comiam as espigas cheias. A história de José todinha a gente conhece. Aí disseram: ninguém sabe revelar esse sonho, ouvir esse sonho. Aí alguém disse, né, lá ao faraó: eu conheço um, José do Egito, ele interpreta sonhos. E ele interpretou o sonho para o faraó. Que foi que o faraó fez? A partir de agora, abaixo de mim você será maior, mais poderoso do que todo o Egito. E ali José se tornou governador do Egito. Não é isso? A história não foi assim? Bem resumidamente, foi assim. Aí, veja aí, Gênesis capítulo 45, versículo 3. Diz assim: aqui já foi quando, depois da fome, quando já estava com a fome acontecendo, aí os irmãos de José desceram de Israel para o Egito para comprar comida. Aí veja aí agora, José disse aos seus irmãos: eu sou José. Ele se revelou aos irmãos. Vive ainda meu pai? Ele perguntou: meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não puderam lhe responder, pois estavam conturbados ao vê-lo. Estavam perturbados em ver o irmão que estava vivo depois de tantos anos. Então disse José aos seus irmãos: aproximai-vos de mim. E eles se aproximaram. Disse José, ou melhor, ele disse: eu sou José, vosso irmão, que vendestes para o Egito. Mas agora não vos entristeçais, nem vos aflijais, por mim terdes vendido para cá, porque foi para preservar vossas vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Há 2 anos, com efeito, que a fome se instalou na terra, e ainda haverá 5 anos sem semeadura e sem colheita. Deus me enviou diante de vós para assegurar a permanência de vossa raça na terra e salvar vossas vidas para a grande libertação. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, mas Deus,
e ele me estabeleceu como pai para o faraó, como senhor de toda a sua casa, como governador de todas as regiões do Egito. Então veja, a providência de Deus age até na maldade do outro que tenta te fazer o mal. Eles ficaram assim pensando: José, nosso irmão, nós vendemos ele como escravo, nós tentamos matar ele, e é necessário a gente pedir a Deus a graça e a mesma sabedoria que José alcançou. Porque José poderia dizer assim: vou deixar tudo morrer de fome agora, eu vim para aqui por causa deles, estão morrendo de fome, vai morrer de fome tudinho, estou nem aí, eu vou somente mandar buscar meu pai, vou salvar meu irmão mais novo, Benjamim, e vou deixar tudo morrer, vão me pagar, vão comer o pão que o diabo amassou, vão me pagar na mesma moeda. José poderia pensar isso ou não poderia pensar? Mas o Espírito Santo, agindo na vida de José, revelou ao coração de José: não foi vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus que me mandou na frente de vocês, para que quando chegasse esse dia de penúria, de fome, de seca, eu pudesse estar aqui para salvar a vida de vocês. Teve uns dias desses aí, eu fiquei um pouco perturbado em casa, porque por influência de uma vizinha que reclamou muito do pé de jambo dele, eu tive que cortar. Mas depois, com o passar do tempo, eu fiquei pensando: Senhor, provavelmente por causa de uma vizinha implicante, o Senhor pode ter me livrado de uma grande catástrofe. Porque todo mundo dizia: cuidado que esse pé de pau pode te dar problema, cuidado que esse pé de pau pode te dar problema. Aí eu tirei. Eu não sei, poderia acontecer e poderia não acontecer, né? Poderia e também não poderia. Mas a providência divina, ela é linda, ela é maravilhosa. No tempo que eu ainda era ministro, né? Ministro extraordinário da comunhão, né? Ajudava e às vezes fazia liturgia da palavra também. Eu fui para São Miguel. Quem conhece a capela de São Miguel? Lá em cima, depois da Muribara, a BR, subindo lá para o fim do mundo. Aí eu ia para ali fazer uma liturgia da palavra numa festa de São Miguel à noite. Eu ia sozinho por ali, com a minha moto. Aí quando eu ia subir, uma escuridão no breu, aí tem uma parte de baixo assim que passa no bambuzal, mais esquisito ainda, é quando começou a subir um pouquinho de iluminação, eu disse: meu Deus do céu. Aí de repente ia uma pessoa na frente, aí quando o farol da moto bateu, eu reconheci, era Rafael de Muribara. Vocês conhecem Rafael, que é coroinha, católico de Muribara? Aí eu passei perto de Rafael: boa noite, Rafael. Ele: boa noite. Está me conhecendo? Não, sou Denis. Aí: Deus, tudo bom? Está indo para a capela de São Miguel? Eu disse: estou indo para lá. Eu disse: então vamos junto, né? Vem para cá. E subi, dei uma carona nele. Quando a gente subiu um pouco na ladeira, começou uma parte mais assim plana, tinha 4 homens, 2 motos e 4 homens parados ali no meio da pista. E quando eu fui passando com a moto, eles ficaram olhando assim para a gente. Aí eu reduzi bastante, o menino pediu, diminuiu a velocidade. Aí diminuiu a velocidade. Aí quando a gente passou, aí o rapaz disse assim: Rafael. Aí ele: opa, reconheceu. E eu fiquei pensando: sabe Deus se aquelas pessoas estavam ali paradas para fazer o bem ou o mal? Porque eu já ouvi falar tanto que para aquelas bandas de lá estavam roubando moto. E eu, naquele dia, eu fiquei pensando: meu Deus, bendito seja o teu santo nome, porque eu sei que foi a tua providência que providenciou para mim essa companhia. E eu sei que com certeza me livrou de algum mal. Com certeza me livrou de algum mal. Então, meu irmão, eu queria que você pudesse pensar exatamente nisso. Deus não abandonou você à sua própria sorte. Deus não abandonou você neste mundo como se fosse filho sem mãe e sem pai. Deus cuida de você. Ele cuida da tua vida.
Ele cuida da minha vida, Ele providencia as coisas para nós. Eu vou dar um testemunho bem pequenininho que aconteceu essa semana e que é incrível como muitas vezes a gente pensa que a gente não consegue fazer as coisas, mas Deus faz por meio da gente. Uma pessoa mandou uma mensagem para mim dizendo assim: Denis, tem uma pessoa que está desempregada, tem 4 filhos, está passando necessidade, chegou aqui em casa pedindo, perguntando ao meu pai se tinha nem que fosse um mato para ele limpar, porque ele precisava levar alguma coisa para casa e não estava tendo comida na mesa para os filhos. E eu pensei em você para a gente poder fazer alguma coisa junto. E naquele momento ali eu não titubeei, eu não duvidei, eu não dei o pé para trás. Na mesma hora peguei o meu celular, pesquisei uma imagem lá de alguém dando comida ao outro, coloquei uma frase lá que Jesus diz: no julgamento final ele vai dizer: vinde para cá, menino do meu pai, porque eu estava com fome e me deste de comer, eu estava com sede e me deste de beber. Aí coloquei lá, junto do irmão que precisa, coloquei um texto, coloquei nas redes sociais, enviei pelo WhatsApp para os amigos. Não estou dizendo isso aqui para a vanglória, quero dizer para você perceber a providência de Deus. E eu partilhava com a Cristina ali agora. Ela queria que a gente conseguisse alguma coisa. Eu disse: vou ver se eu faço pelo menos uma cesta básica. O alimento que chegou nas minhas mãos deu 2 cestas básicas grande mesmo, até charque, que agora está ouro. Chegou 1 quilo de charque na minha mão, bandeja de ovos e muitas coisas chegaram. E dali eu vou fazer 2 cestas. Eu peguei uma para ele, e na comunidade que me ajudou, foi a comunidade aqui vizinha nossa, lá no Uribara também, a senhora disse: tem uma pessoa aqui que está precisando. Ela disse: a gente vai fazer outra arrecadação. Só que quando eu cheguei em casa, foi chegando tanta coisa, que serviu para um rapaz do lado da Batista, uma cesta, e outra cesta serviu para o rapaz do Uribara. E ainda tem algumas coisas que eu entregar, que eu ia entregar na capela, mas também eu cuidava com a Cristina ali, que provavelmente, se, eu creio que a providência divina também agiu nessa área, que a gente colocou em oração, e quando a gente foi entregar na segunda-feira, ele dizia: amanhã eu vou fazer uma entrevista de emprego. E eu acredito que Deus agiu também aí. Eu espero em Deus que ele já esteja empregado. E eu dizia a Cristina: se por um acaso ele não conseguiu um emprego por algum motivo ou outro, a gente vai se esforçar para no próximo mês a gente tentar fazer o mesmo, conseguir uma cesta para ele. Porque, meus irmãos, eu percebi que aquele rapaz ali, ele apelou para a providência divina. Sabe por quê? Porque ele chegou pedindo e chegou dizendo: olha, me dê qualquer coisa para fazer. Qualquer coisa. Nem que seja limpar um mar, limpar uma calçada, qualquer coisa, porque meus filhos estão passando necessidade. E no capítulo 6, para encerrar, no capítulo 6 de São Mateus, eu vou ler aqui, se você quiser não precisa você ler, mas no capítulo 6 de São Mateus, Jesus diz algo maravilhoso. Eu vou somente ler o texto e aí você já consegue entender tudo que Jesus quer dizer para nós, e não precisa muito de explicação. Mas no capítulo 6 de São Mateus, a partir do versículo 25, diz assim Jesus para os seus apóstolos, Jesus diz assim: por isso vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida quanto ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Olhai as aves do céu, não semeiam, ou seja, não plantam, e nem colhem, e nem ajuntam em celeiros. E no entanto, o vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não valeis vós mais do que as aves do céu? Quem dentre vós, com as suas preocupações, pode acrescentar um só côvado, um só dia, à duração da sua vida? E com a roupa, por que andais preocupados, dizendo: o que vamos vestir? Observai os lírios do campo, como crescem, e não trabalham, e nem fiam. E no entanto, eu vos asseguro que nem o rei Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã será lançada ao fogo,
não fará Ele muito mais por vós, homens fracos na fé? Por isso, não andeis preocupados, dizendo: que iremos comer? Ou que iremos beber? Ou o que iremos vestir? De fato, são os gentios, os que não têm fé, os pecadores, aqueles pagãos que estão preocupados com tudo isso. Vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidade de todas essas coisas. Buscai em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã tem a sua própria preocupação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, para encerrar, meu irmão, eu queria que você pudesse ficar em pé, para a gente poder rezar um pouquinho em cima de tudo isso. Eu queria que você pudesse compreender: hoje eu não estou no mundo como cão sem dono. Eu tenho alguém que cuida de mim. Eu tenho um Pai que cuida de mim. Eu tenho um Senhor soberano que cuida de mim. Uma vez Jesus disse assim: quem de vós, tendo um filho que lhe pedisse um pão, lhe daria um escorpião? Ou pedindo um ovo, lhe daria uma serpente? Ele disse: se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos vossos filhos, imagine o vosso Pai que está no céu, se vocês pedirem dele o Espírito Santo. Então, se eu que sou pai, muito mais do que minha filha pedir, eu já desejo dar, eu já anseio dar. Eu que sou mau, o próprio Jesus disse: eu que sou mau. Antes mesmo que a minha filha deseje e precise de um biscoito, de um suco, de um danoninho, de uma fruta, eu quero dar, antes mesmo que ela pedisse. Antes mesmo que ela chegue para mim e diga assim: pai, eu estou com fome, eu quero dar. Se eu que sou mau desejo dar as coisas boas à minha filha, imaginemos nós, o nosso Pai do céu. Por isso eu queria que você pudesse fechar um pouquinho os seus olhos e pudesse